Sabe aquela sensação de estar patinando no mesmo lugar? De tentar atentar e acabar caindo nos mesmos erros de sempre, como se estivesse preso num ciclo? Pois é uma sensação super frustrante que suga a nossa energia. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que realmente acontece por trás desse sentimento. Então, vamos direto ao ponto. A grande pergunta é: por que isso acontece? Mesmo com toda a nossa força de vontade, porque parece que a gente está sempre andando em círculos. Será que é uma falha nossa? Falta de esforço? Ou será que tem algo mais profundo acontecendo? Algo que a gente nem consegue enxergar? É isso que vamos investigar. Para a gente começar a entender, vamos olhar para a primeira camada do problema. Muitas vezes, essa sensação de estar preso vem de um tipo de piloto automático, sabe? É um modo de operação que simplesmente toma conta e nos leva por caminhos que conscientemente a gente não quer seguir. E é no dia a dia que a gente percebe isso. Quem nunca fez um esforço banado para agir diferente e no fim acabou reagindo exatamente do mesmo jeito de sempre? Ou sentiu a energia indo pelo ralo com aqueles pensamentos que não param, aquela culpa antiga que volta e meia aparece e aquela vozinha chata lá no fundo que diz: "Ah, mas isso aí não é para você". Pois é, tudo isso é o tal do piloto automático em ação. Ok, agora a coisa fica um pouco mais intensa. Porque se o piloto automático já é um problema, a tentativa de lutar contra ele, bom, aí a gente entra no que podemos chamar de roda de hamster. É a metáfora perfeita para aquele esforço gigante que não leva a gente a lugar nenhum. O sentimento é exatamente esse. Não é só sobre ter um dia ruim. É a percepção de um padrão, uma repetição que parece não ter fim. É essa sensação que, no fundo, acaba com a nossa esperança e com a nossa força. E o pior é que esse ciclo se alimenta sozinho. Começa com a gente tentando escapar na marra, na pura força de vontade, e o resultado, exaustão mental. Correr nessa roda cansa demais. E com o cansaço vem mais frustração, porque o resultado não aparece. E aí vem o paradoxo. Quanto mais a gente corre para escapar, mais distante o nosso objetivo parece ficar. É ou não é desanimador? Mas e se a gente estiver olhando para tudo isso do jeito errado? Agora é a hora da grande virada. Vamos dar um passo para trás e reformular esse problema. Vamos revelar um padrão que até agora estava totalmente invisível. Porque a verdade por trás de toda essa luta, de todo esse sentimento de estar preso, ela é um pouquinho diferente do que a gente imagina. E essa é a parte mais importante de todas. Presta atenção. Se sentir preso, repetir os mesmos padrões, isso não é um sinal de fraqueza. Não é falta de força de vontade. Não tem nada a ver com não tentar o suficiente. É outra coisa. Só de entender isso já tira um peso enorme das costas, né? O que está acontecendo, de verdade, é um ciclo neuronal e postural. Imagina que é tipo um programa de computador rodando em segundo plano, sabe? É um padrão invisível que foi gravado no nosso corpo. E por estar gravado, ele dispara sozinho, de forma automática. É quase um reflexo. Não é uma falha de caráter, gente. É um processo biológico. Olha, a mudança de perspectiva é total. De um lado tem aquela ideia de se culpar, de achar que é uma falha pessoal, que falta vontade. Do outro, a gente passa a entender que está lidando com um padrão gravado, um ciclo neuronal. Isso muda o jogo. O problema não é a pessoa, o problema é o padrão. E isso, claro, leva a gente para a pergunta de US$ 1 milhão. Se o problema é um padrão que está gravado no corpo, então a solução não é lutar contra ele com mais força. A gente já viu que isso só cansa. A verdadeira questão, o próximo passo é: como a gente acessa e reescreve esse padrão? É aí que está a chave para finalmente conseguir sair da roda.